Olá pessoal, eu sou Semira Misávila, sou enfermeira obstetra, trabalho com gestantes há mais de 10 anos. Nos últimos 5 anos eu tenho me dedicado a um projeto aqui na cidade de Fortaleza, que é a Mãe do Corpo Espaço de Apoio à Maternidade. A Mãe do Corpo oferece cursos para gestantes e casais, além de capacitação profissional. Na Mãe do Corpo a gente também tem uma equipe multiprofissional que trabalha na assistência ao parto. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho de parto, sinais de trabalho de parto e sobre as fases do trabalho de parto. Bom, então a gente vai conversar sobre o trabalho de parto, mas o que é o trabalho de parto? É um processo vivenciado pela mulher que culmina no nascimento do bebê. Esse nascimento, ele acontece ou por meio do parto normal ou através de uma cirurgia chamada cesariana. Mas por que a gente precisa conversar sobre o trabalho de parto? O trabalho de parto e o parto normal são processos fisiológicos, processos naturais e normalmente a mulher vai vivenciar isso de forma tranquila. A percepção que a gente tem hoje do trabalho de parto é uma visão bastante distorcida. Muitas vezes a gente acredita que os partos, por exemplo, eles acontecem daquele formato que as novelas mostram ou que os filmes mostram, que a mulher rompe a bolsa, estoura a bolsa e precisa correr para o hospital. Mas na verdade não é assim que acontece. Então a gente precisa conversar sobre todas essas questões para que você possa vivenciar o trabalho de parto de uma forma mais segura. E além disso, se você vai ter uma equipe te acompanhando, por exemplo, no teu trabalho de parto, é importante que você saiba identificar alguns sinais que vão definir o início desse trabalho de parto. Se for um parto domiciliar, por exemplo, você precisa saber o momento de chamar a equipe para te atender. Se for um parto hospitalar, é importante que você saiba o melhor momento de ir para o hospital. O que acontece com muitas mulheres é que acabam indo cedo para o hospital, quando os primeiros sinais aparecem, aí chega na maternidade, faz uma avaliação obstétrica, às vezes está no início da dilatação e a mulher precisa voltar para casa e muitas vezes tem mulheres que acabam indo para a maternidade mais de uma vez. Então a gente vai conversar sobre esses sinais para que vocês se sintam mais seguras e consigam identificar o melhor momento de ir para a maternidade. Bom, então primeiro a gente vai falar sobre a idade gestacional. A idade gestacional, ela é medida em semanas. Uma gestação de seres humanos, ela tem aproximadamente uma duração de 40 semanas. E como é que a gente conta essas semanas? Essa data de 40 semanas, ela é chamada de DPP, data provável do parto. Então, as mulheres humanas, elas têm uma gestação aproximada de 180 dias ou 40 semanas. E essa data ela é contada a partir do primeiro dia da menstruação. Então, a data provável ela é em torno de 40 semanas, mas as gestações elas têm uma duração aproximada de 37 a 40 semanas, podendo acontecer um pouco antes ou um pouco depois das 40 semanas. Antes das 37 semanas, a gente fala que é uma gestação pré-termo, ou seja, um bebê antes de 37 semanas ele é um bebê prematuro, e após as 42 semanas, a gente diz que essa gestação ela é pós-termo. Então, a maioria dos bebês vai nascer entre 37 e 42 semanas e aproximadamente por volta das 40 semanas. É possível vir um pouco antes das 40 semanas ou um pouco depois das 40 semanas e isso não é motivo de preocupação. Então, se você completou 40 semanas e ainda não entrou em trabalho de parto, não precisa se preocupar com isso, porque a gente ainda tem uns dias depois para que o trabalho de parto aconteça. Antes da gente falar sobre essas fases do trabalho de parto, é importante ressaltar que o parto, como é que acontece o parto, o nascimento do bebê? Primeiro acontece a descida do bebê, então muitas vezes uma mulher quando vai para consulta de pré-natal, a partir das 37 semanas, ou às vezes já com 40 semanas, ou até depois das 41 semanas, ela é avaliada pelo profissional que está fazendo o seu pré-natal, e aí ele fala, olha, o bebê desceu, o bebê já está encaixado. Então é muito comum que antes do trabalho de parto, esse bebê ele se encaixe, ele se insinue, é um termo utilizado, a insinuação do bebê, né? Bom, então o que é o parto? O bebê desce pelo canal de parto, à medida que as contrações se intensificam e acontece a abertura do útero, depois o bebê atravessa a vagina e o parto acontece com o nascimento do bebê e logo depois a saída da placenta.
Como é que a gente vai identificar o trabalho de parto? Saber que o trabalho de parto iniciou. Tem alguns sinais, não é uma regra, não são todas as mulheres que passam por todos esses sinais, não existe uma sequência lógica para que aconteçam esses sinais, mas é importante a gente falar para que a mulher fique tranquila e saiba que aquilo pode acontecer no seu trabalho de parto. Então, as contrações, à medida que o trabalho de parto avança, as contrações elas ficam progressivas. Pode acontecer um desconforto na região lombar ou na região pélvica. Algumas mulheres apresentam esvaziamento intestinal, ou seja, algumas mulheres apresentam alguns episódios de diarreia nos momentos prévios ao trabalho de parto. Pode acontecer a perda do tampão mucoso, que é uma secreção, uma espécie de catarro que sai pela vagina. E esse tampão mucoso ele pode ser transparente, ele pode ser levemente rajado, amarronzado ou rajado de sangue. E também pode acontecer a perda de líquido amniótico, que a gente chama de rotura de bolsa. Então, inclusive, a bolsa rompe, ela pode romper antes do trabalho de parto, durante o trabalho de parto ou na iminência do nascimento do bebê. Então, o fato da bolsa romper ou não romper não quer dizer que o trabalho de parto está ou não está acontecendo. É possível que ela rompa em qualquer fase do trabalho de parto. E quais são as fases do trabalho de parto? Normalmente a literatura, ela traz as fases do trabalho de parto dividida em 4 períodos. O primeiro período é o período de dilatação, o segundo período, saída do bebê, o terceiro período é a saída da placenta e o quarto período é a recuperação. Mas para a gente compreender melhor como esse processo acontece, é mais interessante que a gente entenda de um outro formato. Então, existe essa outra forma de dividir as fases do trabalho de parto, que são divididas em 7 fases. Os primeiros sinais de trabalho de parto, eles são chamados de fase de pródromos ou fase prodrômica. São os primeiros sinais de que algo está acontecendo, de que algo está mudando no corpo da mulher. Nessa fase de pródromos, não necessariamente existe a dilatação do colo do útero. Em um segundo momento, que é quando inicia a dilatação, a gente tem 3 fases: a fase latente, a fase ativa e a transição. Essas fases, elas podem durar, elas têm uma duração bastante variada entre as mulheres. Depois da fase de dilatação, vai acontecer o nascimento do bebê, que a gente chama de fase de expulsão. Depois do nascimento do bebê, vai ter a saída da placenta, que é o delivramento, a gente chama de delivramento. E o último período, que é um período de recuperação, que acontece depois da saída da placenta, que a gente chama de período de Greenberg. Dessa forma se finaliza o trabalho de parto. A gente vai conversar de forma detalhada sobre cada uma dessas fases. O que é a fase de pródromos? Primeiro, é importante ressaltar que a fase de pródromos, ela tem uma duração bastante variada, mas ela pode durar dias, inclusive semanas. É uma fase onde os primeiros sinais acontecem. Algumas mulheres vivenciam essa fase de pródromos de forma muito tranquila, mas para algumas mulheres essa fase ela pode ser extremamente desgastante e estressante, principalmente quando ela é uma fase que acaba durando um tempo maior. Então é muito importante que você saiba que existe essa possibilidade para que você fique tranquila nessa fase de pródromos. O que acontece nessa fase? As contrações estão presentes. Normalmente as contrações não são contrações regulares, elas podem ser contrações espaçadas. Para algumas mulheres, essas contrações elas se intensificam no período noturno e durante o dia elas ficam mais espaçadas. Então, é muito importante que nessa fase de pródromos a mulher busque ter uma vida, um dia a dia tranquilo, buscando fazer as suas atividades normais do dia a dia. Nesse momento também, nesse período é importante que a mulher descanse, porque a qualquer momento pode ser que o trabalho de parto desencadeie. Nessa fase é muito importante que as pessoas que estão com você no seu convívio, elas te apoiem nessa decisão. Elas sejam pessoas que estejam te apoiando nessa decisão de vivenciar o trabalho de parto.
porque para algumas mulheres pode ser uma fase bastante desafiadora. Depois dos pródromos, inicia a fase latente. A fase latente é o início do trabalho de parto, onde essas contrações elas estão começando a ficar ritmadas e começam a ter uma duração maior. Na fase latente também pode ter perda de tampão mucoso. A fase latente ela pode durar também algumas horas e normalmente nessa fase latente algumas mulheres elas já precisam de algum apoio profissional. Normalmente é o momento que as mulheres entram em contato com os profissionais para tirar algumas dúvidas e saber realmente se o trabalho de parto iniciou. Após a fase latente, inicia a fase ativa. Como é que a gente sabe que saiu da fase latente e passou para a fase ativa? Normalmente a gente só sabe quando a mulher entra na fase ativa e aí a gente percebe que as contrações ficaram mais ritmadas, então as contrações têm uma duração maior, podem durar em torno de 40, 50, 60 segundos e elas começam a acontecer com uma frequência maior. Então, na fase ativa, as contrações elas ficam mais frequentes, ficam mais intensas e ficam mais próximas. Na fase ativa, é importante que a mulher tenha uma avaliação e um acompanhamento de um profissional. Normalmente, na fase ativa, é uma fase onde a mulher já começa a reclamar um pouco das contrações, começa a reclamar um pouco do desconforto. Pode haver um desconforto na região pélvica ou um desconforto na região lombar. E aí a mulher pode procurar algumas alternativas para conseguir lidar melhor com o trabalho de parto. Então, tomar um banho de chuveiro, se tiver possibilidade de usar uma piscina ou uma banheira, é um momento interessante também para utilizar outros meios para que ela consiga lidar melhor com essa fase do trabalho de parto. Então, normalmente a fase ativa é o momento que a mulher precisa, é o melhor momento para a mulher se deslocar para o hospital. Na literatura, a literatura fala que a fase ativa é quando a mulher já tem uma dilatação em torno dos 4 centímetros. Existe uma discordância entre esse momento de definir sobre o início da fase ativa, o que determina a fase ativa. Então, algumas literaturas trazem, o Ministério da Saúde ainda traz a dilatação a partir de 4 centímetros, é definida como fase ativa, mas tem algumas literaturas que falam que a fase ativa inicia a partir de 6 centímetros. O fato é que, normalmente, ao chegar no hospital e ser avaliada, se a mulher tiver com menos de 4 centímetros, muitas vezes não é o momento ideal para ser internada, para ser admitida no hospital. Durante a fase ativa, essas contrações elas vão ficando cada vez mais próximas e cada vez mais intensas. E é muito importante que a mulher esteja rodeada de pessoas que lhe apoiem durante o trabalho de parto, para que ela consiga vivenciar essa fase de uma forma mais tranquila. A dilatação do útero, a dilatação ela é progressiva e acontece de 1 até completar 10 centímetros. Quando a mulher já está perto de completar os 10 centímetros de dilatação, ela entra numa fase que é o final da fase de dilatação, que a gente chama de período de transição ou fase de transição. Normalmente na fase de transição é o momento onde muitas mulheres desistem de vivenciar o trabalho de parto, é onde muitas mulheres reclamam do trabalho de parto, é o momento onde muitas pedem por analgesia ou acabam solicitando uma cesariana. Então é importante saber da possibilidade dessa fase para que a mulher entenda que se ela chegou nessa fase de transição, provavelmente é porque o parto está perto de acontecer. Então não esqueçam que é possível que chegue um momento onde muitas mulheres querem voltar atrás ou querem desistir de vivenciar o trabalho de parto, mas isso é sinal de que o parto está perto de acontecer. Depois dessa fase de transição, a mulher entra numa fase de expulsão, ou seja, o útero ele já dilatou completamente, o bebê sai do útero e entra no canal vaginal. Nessa fase de expulsão, a mulher apresenta os puxos involuntários, ou seja, uma vontade de fazer força, normalmente é uma vontade incontrolável, então nenhum profissional deve mandar a mulher fazer força, porque essa vontade de fazer força ela é espontânea e é justamente o que caracteriza esse período expulsivo.
Normalmente é a dilatação completa, mais essa vontade de fazer força, que é o que caracteriza a expulsão. Ou seja, é a fase que inicia o nascimento do bebê. A expulsão termina com o nascimento do bebê e antes do nascimento do bebê, algumas mulheres sentem o que a gente chama de círculo de fogo, que é o estiramento máximo da vagina para a passagem da cabeça do bebê. Depois que o bebê nasce, é fundamental, se o bebê está bem, se a mulher está bem, o bebê nasce, então ele deve ser entregue para a mãe para que seja realizado o contato pele a pele. E nesse momento o bebê já pode iniciar a sua amamentação nos próximos minutos. Depois da saída do bebê, o parto ainda não acabou. A gente precisa aguardar a saída da placenta. Então, o parto ele só acaba depois que sai a placenta. Então a saída da placenta a gente chama de dequitação ou delivramento. Para favorecer a saída da placenta, é importante que o bebê esteja em contato pele a pele. Se ele estiver mamando, é ainda melhor. Nesse período de dequitação, a mulher pode ter algumas cólicas e justamente essas cólicas é que vão favorecer a saída da placenta, porque a placenta ela precisa descolar do útero e depois é que ela vai ser expulsa. O período de intervalo entre o nascimento do bebê e a saída da placenta é em torno de 20 minutos. Em algumas mulheres, a saída da placenta pode acontecer antes ou pode demorar um pouquinho mais. Depois que a placenta sai, finaliza-se o parto, mas a mulher ainda precisa ficar sob vigilância profissional. Então, esse quarto período, que a gente chama de período de Greenberg, é um período onde o útero ele precisa contrair e é importante que a mulher seja acompanhada, porque nesse período o útero ele pode não ter contraído o suficiente, pode acontecer algum sangramento. Então, na verdade, é um período é um momento onde podem acontecer as hemorragias pós-parto. Então, é fundamental que a mulher tenha acompanhamento profissional nesse período de Greenberg. E é em torno de 2 horas depois da saída da placenta. Dura em torno de 2 horas esse período de Greenberg, né? Onde a mulher ainda precisa ser acompanhada pelo profissional. Bem, quem tiver interesse, aqui estão as referências de algumas literaturas que vocês podem pesquisar. E esses são os nossos contatos para quem estiver em Fortaleza, quem tiver interesse em conhecer o espaço, em saber como é que funciona o nosso trabalho. Aqui tem o nosso telefone, e-mail, site e Facebook. E eu queria agradecer pela sua atenção. Até a próxima!